Olá, muito bem-vindos ao canal Palavra da Bíblia. Eu sou o Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Jonathan Edwards. Procrastinação ou o pecado e a insensatez de depender do tempo futuro. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia de amanhã trará. Provérbios capítulo 27, versículo 1. O propósito do homem sábio neste livro de Provérbios é nos dar os preceitos da verdadeira sabedoria, ou seja, nos ensinar como nos comportarmos sabiamente ao longo de nossas vidas. A sabedoria consiste, em grande parte, em aproveitar o tempo e as oportunidades que temos. Isto é frequentemente mencionado nas Escrituras como uma parte essencial da verdadeira sabedoria, como em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 29. Quem dera eles fossem sábios e entendessem isso e considerassem o seu fim. E em Salmos, capítulo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Assim, a sabedoria das virgens prudentes é representada como consistindo, em grande parte, em saber escolher o momento certo para comprar azeite. Portanto, o sábio, nestes livros de Provérbio e Eclesiastes, de acordo com o seu propósito, insiste nessa parte da sabedoria. Ele nos fala da vantagem de buscar a Cristo desde cedo, Provérbios capítulo 8, versículo 17, e nos aconselha a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance com as nossas forças. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Ele aconselha os jovens a se lembrarem do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que cheguem os dias maus, nos quais dirão que não tem prazer. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Assim, aqui ele nos aconselha a aproveitar sabiamente a presente época. Nessas palavras, há dois pontos a serem observados em particular. Primeiro, o preceito é não se vangloriar do amanhã, isto é, não falar nem agir como se ele nos pertencesse. É absurdo que os homens se vangloriem daquilo que não lhes pertence. O sábio não quer que nos comportemos como se qualquer tempo, exceto o presente, nos fosse exclusivo. Aquele que se vangloria do amanhã age como se o possuísse ou como se tivesse algo que lhe permitisse contar com ele e reivindicá-lo como seu. Segundo, a razão dada para este preceito é, pois não sabes o que um dia pode trazer. É uma boa razão para não nos comportarmos como se o amanhã nos pertencesse, pois de fato não pertence. Não temos certeza dele, não temos controle sobre o futuro, não sabemos se veremos o amanhã, ou, se sabemos que o veremos, não sabemos o que veremos nele. Portanto, devemos nos comportar todos os dias como se não dependêssemos de nada. Para evitar mal-entendido sobre a doutrina, observo que não se pretende que nos comportemos em todos os aspectos como se soubéssemos que não viveríamos mais um dia. Não depender de um outro dia é diferente de concluir que não viveremos mais um dia. Podemos ter razões para uma coisa e não para outra. Temos bons motivos para depender de um outro dia, mas não temos motivos para concluir que não viveremos mais um dia. Em certos aspectos, devemos nos comportar como se soubéssemos que não viveríamos mais um dia, e devemos nos aprimorar a cada dia como se fosse o último. Particularmente, devemos viver cada dia com tanta consciência e santidade como se soubéssemos que seria o último. Devemos ter o mesmo cuidado diário para evitar todo pecado, como se soubéssemos que naquela noite nossas almas seriam exigidas. Devemos ter o mesmo cuidado em cumprir todos os deveres que Deus nos exige e nos empenhar tanto para prestar contas ao nosso juiz sobre o nosso progresso naquele dia, como se já tivéssemos a certeza de que seremos chamados a prestar contas antes do dia seguinte.
Mas, em muitos outros aspectos, não somos obrigados a nos comportar como se tivéssemos concluído que não viveríamos mais um dia. Se tivéssemos motivos para concluir que não viveríamos mais um dia, algumas coisas que agora o são não seriam nosso dever. Por exemplo, nesse caso, não seria dever de ninguém prover sua subsistência temporal para mais um dia. Negligenciar isso, como as coisas estão agora, seria muito imprudente e tolo, como as consequências mostrariam se todos agissem dessa maneira. Se assim fosse, nunca seria dever do homem arar ou semear o campo ou armazenar mantimentos para o inverno, mas essas coisas são dever do homem, como em Provérbios capítulo 6, versículo 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa os seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo guia, nem encarregado, nem governante, prepara no verão o seu alimento e ajunta na cega o seu pão. E no capítulo 10, a vida é uma bênção para todos nós. Capítulo 10, versículo 5. Aquele que ajunta no verão é filho sábio, mas aquele que dorme na cega é filho que causa vergonha. E muitos outros lugares poderiam ser mencionados. Por outro lado, se tivéssemos certeza de que não viveríamos mais um dia, algumas coisas seriam nosso dever hoje, o que não acontece agora. Por exemplo, seria apropriado dedicarmos nosso tempo a dar conselhos aos nossos moribundos e a pôr nossas casas em ordem. Se nos fosse revelado que morreríamos antes de amanhã de manhã, deveríamos considerar isso um chamado de Deus para dedicarmos o curto período restante de nossas vidas àquelas coisas que dizem respeito diretamente à nossa partida, mais do que seria nosso dever fazer em outras circunstâncias. Portanto, as palavras que nos proíbem de nos vangloriarmos do amanhã não podem ser interpretadas como se devêssemos viver em todos os aspectos, como se soubéssemos que não veríamos outro dia. Contudo, elas certamente significam que não devemos nos comportar de maneira alguma como se dependêssemos de um outro dia. Não te vanglories do amanhã. Neste preceito, duas coisas parecem ser proibidas. Primeiro, vangloriar-nos do que acontecerá amanhã, ou comportar-nos como se dependêssemos da concretização de certos eventos neste mundo. Como quando as pessoas se comportam como se dependessem de serem ricas ou de serem promovidas a honras no além, ou como se tivessem certeza de realizar algum plano específico em outro dia. Assim, agiu o homem rico no Evangelho, quando não apenas prometeu a si mesmo que viveria muitos anos, mas também que seria rico por muitos anos. Por isso, disse a si mesmo que tinha muitos bens guardados para muitos anos. E se os homens agem como se dependessem disso, de que em outro dia realizariam tais e tais coisas para suas almas, então pode-se dizer que se vangloriam do amanhã e não se comportam como se não dependessem de nenhum outro dia, como quando se comportam como se dependessem disso, de que em outro dia teriam tais e tais vantagens para o bem de suas almas, de que em outro dia teriam os esforços do Espírito de Deus, de que em outro dia se sentiriam dispostos a buscar a salvação com afinco, de que em outro dia teriam uma época mais conveniente e de que Deus em outro dia estaria pronto para ouvir suas orações e lhes mostrar misericórdia. Ou, se agirem como se dependessem disso para terem uma oportunidade considerável de pedir misericórdia no leito de morte, ou se agirem como se dependessem de algo que prometam a si mesmos neste mundo, estarão se vangloriando do amanhã. Em segundo lugar, outra coisa implícita é a nossa vanglória em relação ao próprio tempo futuro, ou agir como se dependêssemos dele, para que nossas vidas se prolongassem por mais um dia. O mandamento de Deus, transmitido no texto, é transgredido
não apenas por aqueles que se comportam como se dependessem dele, acreditando que verão e obterão tais e tais coisas amanhã, mas também por aqueles que agem como se dependessem dele, acreditando que permanecerão neste mundo amanhã. Ambas as formas de se vangloriar do amanhã são repreendidas pelo apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade e passaremos um ano lá, fazendo negócios e vendendo e ganhando dinheiro. Ao prometerem a si mesmo que farão tais e tais coisas e que obterão lucro, eles se vangloriam do que acontecerá em determinado tempo. O apóstolo, no versículo seguinte, ensina-lhes que não devem fazer isso, nem mesmo depender de ver outro dia ou de suas vidas continuarem. Versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. E no versículo 15, ele nos ensina que ambas as coisas são incertas e dependem da vontade de Deus. Ou seja, se viveremos mais um dia e se vivermos, se tais e tais coisas acontecerão. Por isso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Portanto, ele acrescenta no versículo 16: mas agora vocês se alegram em suas vanglórias, toda essa alegria é maligna. Quando os homens agem como se dependessem de outro dia, primeiro, eles o farão se dedicar em seus corações aos prazeres da vida. Não me refiro a se tiverem qualquer tipo de afeição por eles. Podemos ter alguma afeição pelos prazeres deste mundo. Caso contrário, eles deixariam de ser prazeres. Se não pudéssemos ter nenhum grau de alegria neles, não seríamos gratos por eles. As pessoas podem, em certa medida, se deleitar com amigos terrenos e outros prazeres terrenos. É de acordo com o conselho do sábio que assim seja. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18. É bom e agradável comer e beber e desfrutar o bem de todo este trabalho que se faz debaixo do sol. Mas, ao dedicarmos nossos corações a essas coisas, ao depositarmos nossa felicidade nelas e ao direcionarmos o fluxo de nossas afeições para elas, ao voltarmos e fixarmos nossas inclinações a tal ponto que não conseguimos nos divertir sem elas, de modo que grande parte da força das faculdades de nossa mente seja empregada e ocupada com essas coisas, mostramos que dependemos de um outro dia. O homem que age assim, age como se dependesse de mais um dia, ou melhor, de muitos outros dias neste mundo, pois é evidente que se os prazeres deste mundo são de tal natureza que não se pode contar com eles por mais um dia sequer, não vale a pena depositarmos neles o nosso coração, nem neles a nossa felicidade. Podemos nos alegrar com os prazeres do mundo, mas não de tal forma que depositemos neles o resto da nossa alma. Como diz o apóstolo, devemos nos alegrar neles como se não nos alegrássemos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 30. De modo que, se a alegria falhar, o nosso estoque possa se manter firme. E nesse caso, devemos nos comportar apenas como se tivéssemos perdido uma pequena fonte de alegria, mas ainda tivéssemos a fonte em plena posse. Devemos nos comportar como aqueles cuja fonte de alegria não foi abalada, embora alguns acessórios tenham falhado. A nossa felicidade, em sua essência, por assim dizer, deve permanecer alicerçada como em um fundamento inabalável. Aqueles que se deleitam e são eufóricos com os prazeres do mundo, certamente se comportam como se dependessem muito da sua duração por mais de 1 ou 2 dias. Aqueles que se entregam à vã alegria e levam uma vida jovial demonstram que depositam seus corações nos prazeres do mundo e agem como aqueles que dependem de mais dias do que o presente.
Pois, se fossem sensatos, não poderiam depender de nenhum tempo futuro, mas sim que a morte poria um fim eterno a toda a sua alegria carnal antes do amanhã. Não teriam disposição para passar o dia presente da maneira como o fazem agora. Isso produziria imediatamente neles uma disposição bem diferente da leviandade e da vaidade. E quando as pessoas estão profundamente abatidas pela perda de quaisquer prazeres temporais ou por quaisquer decepções temporais, isso demonstra que elas depositam suas esperanças neles e se comportam como se dependessem da longevidade de suas vidas. Se não tivessem essa dependência, não seriam tão arrasadas se estão profundamente abatidas e o conforto de suas vidas é destruído por isso. Demonstram que esses prazeres temporais eram, em demasia, o alicerce sobre o qual seu conforto se apoiava. O que faz um edifício ruir e ameaça sua destruição não é a remoção de algumas partes externas da superestrutura, mas sim a remoção de uma parte considerável da fundação sobre a qual a casa se ergue. Em segundo lugar, se os homens se orgulham de suas circunstâncias mundanas, isso demonstra que eles dependem do amanhã, pois nenhum homem consideraria valioso vangloriar-se daquilo que só pode durar um dia. Mesmo que um homem possua uma grande riqueza, hoje ele não se envaidecerá com ela, a menos que dependa de tê-la amanhã. Um homem que não depende de nada, além da possibilidade de estar na sepultura amanhã, onde pequenos e grandes estão no mesmo nível, Jó capítulo 3, versículo 19, não se sentiria muito orgulhoso de sua ascensão a um cargo de honra. Essa pessoa não se orgulhará de suas roupas ricas e finas, se estiver ciente de que pode ser despojada pela morte amanhã e enviada para fora do mundo, assim como veio nu a ela. Ele não se orgulhará hoje de sua beleza pessoal, e não depender de escapar amanhã do golpe da morte que maculará um semblante ruborizado e corado. Houver sangue seco, frio e coagulado, a carne rígida e argilosa, os dentes cerrados, os olhos fixos e fundos na cabeça. Nem hoje se preocupará muito em embelezar e adornar com vestes vistosas e extravagantes aquele corpo do qual tem consciência que amanhã poderá ser envolto num sudário, levado à sepultura, onde apodrecerá coberto e infestado de verme. Terceiro, quando os homens invejam os prazeres mundanos alheios, suas riquezas, seu conforto material, seus títulos e posições de destaque, seus prazeres sensuais ou quaisquer circunstâncias terrenas, isso demonstra que eles apegam seus corações às coisas do mundo e não percebem que não se pode contar com essas coisas para o futuro. Se percebessem, não as considerariam dignas de inveja. Pareceriam tão insignificantes aos seus olhos que não se importariam com quem as possui, nem com quem não as possui. Portanto, quando disputam posses e prazeres mundanos, como quase todas as disputas no mundo giram em torno dessas coisas, isso demonstra que dependem do amanhã. Caso contrário, não considerariam os prazeres do mundo dignos de disputa. Seriam muito mais condizentes com o caráter recomendado por Jesus Cristo em Mateus, capítulo 5, versículo 40. Aquele que quiser processar-te e tirar-te a túnica, leve também a capa. Em quarto lugar, os homens comportam-se como se dependessem de um outro dia, quando hoje descansam em paz numa condição da qual terão de ser libertados antes de morrer. Quando a mente de um homem está em paz, há algo em que ele repousa. Deve haver algum fundamento, seja real ou imaginário. Mas se o homem se encontra numa condição da qual tem consciência de que, em algum momento, terá de ser libertado ou desfeito, é impossível que ele descanse na ideia de permanecer sempre nessa condição, sem jamais ser libertado dela. Pois nenhum homem deseja ser arruinado,
Nenhum homem pode descansar naquilo que considera estar ligado à sua própria miséria e ruína. Portanto, se ele repousa em tal condição no presente, deve ser sob a suposição de que será libertado dela. Se ele repousa nela hoje, deve ser porque depende de ser libertado em outro dia e, portanto, depende de ver outro dia. Nesta terra, geralmente professamos que, por nossa natureza pecaminosa, estamos expostos à morte eterna e que, portanto, é necessário que nos libertemos de nossa condição natural algum tempo antes de morrermos. E aqueles entre nós que têm consciência de nunca terem passado por uma transformação com a que as Escrituras chamam de novo nascimento, embora não estejam suficientemente convencidos da existência do inferno, ainda assim nutrem uma espécie de crença nele. Pelo menos não concluem que tal lugar não exista e, portanto, não podem deixar de ter consciência de que seria terrível morrer sem conversão. Assim, se desfrutam de considerável conforto e tranquilidade em sua condição. É porque dependem da libertação dessa condição algum tempo antes de morrerem, visto que se sentem confortáveis permanecendo nessa condição hoje, sem qualquer perspectiva de libertação imediata. Isso demonstra claramente que dependem de um futuro melhor. Se não dependessem, não teriam paz de espírito, pois se não há motivos para depender de uma oportunidade futura, então o que lhes é inexplicavelmente terrível é perder a oportunidade que têm hoje. As pessoas que se sentem seguras em seus pecados, à luz do Evangelho, a menos que sejam enganadas por uma falsa esperança, geralmente o são porque se vangloriam do amanhã. Dependem de oportunidades futuras, iludem-se com a esperança de viver muito tempo neste mundo, dependem do que acontecerá depois, dependem da concretização de suas boas intenções quanto ao que farão em um momento mais oportuno. Os homens se comportam como aqueles que dependem de outro dia, quando negligenciam hoje algo que precisa ser feito antes de morrer. Se houver algo que seja absolutamente necessário fazer em algum momento antes da morte, e a necessidade disso for suficientemente declarada e demonstrada à pessoa para quem é tão necessário, se ela negligenciar, começar a fazê-lo imediatamente, sinceramente e com todas as suas forças. Certamente isso implica que o homem depende de que seja feito depois e, consequentemente, que terá a oportunidade de fazê-lo. Porque, quanto às coisas que são absolutamente necessárias, há necessidade não apenas da possibilidade de uma oportunidade futura, mas também de algo em que se possa confiar, algum bom motivo para concluir que teremos oportunidade futura. Portanto, quem vive sob este Evangelho e não reforma completamente a sua vida hoje, rejeitando toda a abominação e negando todas as concupiscências, e não se dedica à prática de todo o seu dever para com Deus e o próximo, e não começa a fazer da religião sua principal ocupação, age como alguém que depende de outro dia, porque ele é abundantemente ensinado que essas coisas devem ser feitas antes de sua morte. Aqueles que têm buscado a salvação por muito tempo, de maneira prática, insincera e superficial, e não obtêm bons resultados, têm razões de sobra para concluir que, algum tempo antes de morrer, não só devem buscar, mas também se esforçar para entrar pela porta estreita e lutar com fervor pelo reino dos céus. Portanto, se não começarem assim hoje, agem como aqueles que dependem de outro dia. Assim também, aqueles que até agora viveram negligenciando algum dever conhecido, seja a oração secreta, o pagamento de alguma dívida antiga com o próximo, o dever de confessar alguma falta a um irmão que tenha algo contra eles, ou de reparar algum dano, agem como aqueles que dependem de outro dia. Sexto, os homens se comportam como se dependessem de outro dia. Se fazem hoje aquilo que, em algum momento,
terá de ser feito. Há muitas coisas feitas pelos homens que terão de ser desfeitas por eles mesmos. Devem retornar ao caminho que trilharam ou estarão arruinados para toda a eternidade. Portanto, ao fazerem essas coisas, agem como aqueles que dependem de uma oportunidade futura para desfazê-las. Assim, como quando um homem engana ou defrauda seu próximo em qualquer coisa, age como alguém que se vangloria do amanhã, pois ele terá de desfazer o que fez antes de morrer. Terá em algum momento de fazer restituição ou a justiça divina, que supervisiona todas as coisas, governa o mundo inteiro e zelará para que a justiça seja feita, não o abandonará. Assim, quando os homens cedem à tentação e sucumbem aos desejos de seus desejos para cometer qualquer pecado, agem como aqueles que dependem de um outro dia. Fazem o que precisa ser feito. O que fazem, então, precisa ser desfeito por meio de um arrependimento sincero e completo, ou estarão arruinados e perdidos para sempre. Da mesma forma, se as pessoas buscam a salvação por um tempo e depois se desviam da fé, voltando atrás após terem se dedicado ao trabalho, agem como aqueles que dependem de um outro dia, pois o que fazem agora precisam desfazer em algum momento. Precisam se afastar de sua apostasia e refazer todo o trabalho. E essas coisas precisam ser desfeitas neste mundo enquanto os homens vivem, pois não haverá como desfazê-la depois. Podem sofrer por elas, mas jamais poderão ser desfeitas. Deus ocultou de nós o dia da nossa morte, sem dúvida, em parte para este fim, para que sejamos motivados a estar sempre preparados a viver como aqueles que aguardam sempre a vinda do seu Senhor, em conformidade com o conselho de Cristo nos dá em Mateus capítulo 44, versículo 25 e 13, e Marcos capítulo 13, versículo 32. Não é fiel o vigia que, incumbido de defender uma casa de ladrões ou uma cidade de um inimigo iminente, se atreve a dormir àquela hora, confiando que o ladrão ou o inimigo não virá. Portanto, espera-se do vigia que se comporte a cada hora da noite como alguém que não conta com a possibilidade de o inimigo esperar até a hora seguinte. Agora, portanto, permita-me, em nome de Cristo, renovar o chamado e o conselho de Jesus Cristo a vocês, para que vigiem como aqueles que não sabem a que hora virá o seu Senhor. Permita-me convocar vocês que, até agora, se encontram em uma condição não renovada. Não conte com a ideia de que você não estará no inferno antes de amanhã de manhã. Você não tem motivo para tal expectativa. Deus não prometeu protegê-lo do inferno, nem reter sua ira por tanto tempo. Como podem, de forma razoável, ficar tranquilos ou quietos por um dia ou uma noite em tal condição, quando não sabem se o seu Senhor virá esta noite? E se então forem encontrados, como agora, não regenerados, quão desesperados estarão para a sua vinda, e quão terríveis serão as consequências. Exorto-vos, portanto, pelo vosso próprio bem, a despertar imediatamente do sono do pecado, a não dormir mais, sem depender de nenhum outro dia. Exorto-vos a não depender de nenhum tempo futuro, a guardar cada sábado e a ouvir cada sermão como se fosse o último. E quando entrarem no vosso quarto e se dirigirem ao vosso Pai, que vê em segredo, façam-no sem depender de qualquer oportunidade futura para cumprir o mesmo dever. Quando vocês, jovens, saírem em companhia de outras pessoas para se divertirem e se entreterem, considerem que essa pode ser a última oportunidade desse tipo que terão. E todos os vossos negócios com os vossos vizinhos ajam como se nunca mais fosse fazer outro negócio. Comportem-se em suas famílias todos os dias como se não dependessem de mais ninguém.